Deus tem muito mais para sua vida. Esse é o início do seu chamado. O Espírito Santo tinha me convencido que Jesus era o único caminho. Minha primeira igreja não está lá na sede do 15, está em casa. Eita glória! Fala, Madeb Ferraz, nós estamos aqui em mais um episódio de UmaCast. Quero começar o programa de hoje agradecendo a todos vocês que curtiu, mandou no grupo da família, mandou no grupo dos departamentos. Dizer para vocês muito obrigado por vocês terem apoiado esse projeto. O projeto UmaCast, ele foi feito para levar as informações com segurança, um lugar onde vocês podem extrair as informações, tudo que o Senhor tem nos dado em relação aos temas, um lugar seguro para você e para sua família crescer em graça e em conhecimento. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre decisões. Nós sabemos que nós decidimos da hora que a gente acorda até a hora onde a gente vai dormir. Hoje mesmo eu decidi o que eu ia tomar de café da manhã, se é café com leite, se é café com chocolate, se é café puro, cappuccino. As decisões mais difíceis, que onde eu vou passar a minha eternidade. E nós trouxemos um convidado hoje mais do que especial para estar aqui conosco. Eu vou fazer as devidas apresentações dele. Ele que é servo do Senhor, casado com a nossa irmã Kátia Santos, pai do Arthur, Isabela, Heitor. Ele já foi professor da EBD, professor dos adolescentes e dos jovens. E essa informação é muito importante, vocês vão gostar. Ele liderou o CREIO Setorial por 4 anos e meio, então um abraço para todo mundo do CREIO. E liderou a UmaDeb Setorial por 5 anos. Então ele tem bastante coisa para falar para a gente, UmaDeb. Foi pastor local na congregação do Novo Céu Jambeiro. Atualmente, ele é co-pastor no setor de 15 de novembro e secretário setorial. Mas não para por aí. Enquanto tudo está acontecendo na vida dele ministerial, ele também é formado em logística, empresarial e administração, fez várias especializações, administração em foco em gerenciamento, especialização em projetos, e agora tem um nome bem aqui difícil que eu treinei no espelho, mas eu acho que não vai sair. Manager, excelente, internet, não falei. Meu inglês tá em dia, gente. Manager. Pela academia CIS DHL, no México. Nosso pastor Oséias Santos, também conhecido como Pastor Ney. É um prazer receber você aqui no nosso UmaCast, Pastor Ney. Obrigado, eu que estou muito feliz, eu quero agradecer vocês, Ítalo, Bianca, Júnior, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Quero já saudar e cumprimentar todos os jovens aqui da UmaDeb, Ferraz de Vasconcelos, setor 27, também saudar o pastor Aparecido. Um momento muito bom, muito especial. Já quero começar parabenizando vocês por este lindo projeto. Projeto muito especial que tem o objetivo aqui de levar a palavra, de trazer conhecimento, de mostrar uma visão diferente para os jovens. Então, quero já iniciar parabenizando vocês pelo projeto tão lindo como esse. E para quem está aí, estrutura muito boa aqui. Parabéns. Assisti o primeiro, gostei bastante. Eu sei que Deus vai abençoar a vida de vocês daqui para frente desse projeto. Também estamos aqui com os nossos líderes, Pai do Senhor, Pastor Júnior. Amém, Pai do Senhor, jovens, a todos que estão nos assistindo, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Independente do horário a qual você está assistindo. E para nós é um prazer, pastor, tê-lo, Senhor, aqui conosco. Vimos aqui o currículo do Senhor, uma vasta experiência, e eu acredito que vai acrescentar muito a nós esse bate-papo no dia de hoje. Seja bem-vindo, pastor Ney. Obrigado. Nosso líder Ítalo. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Pastor Ney, é uma alegria tê-lo aqui conosco nesse segundo episódio do UmaCast, e eu acredito que nós vamos extrair daqui muitas coisas boas, né? Ainda mais do tema que nós vamos abordar agora. Sim. Então, eu quero chamar agora o vídeo da nossa mídia que preparou um conteúdo entrevistando algumas pessoas a respeito de decisões. Vamos ver o que eles falaram sobre decisões. Qual é a decisão considerada mais difícil nessa etapa da sua vida? Na verdade, eu diria que são as decisões, né? Não seria só uma,
mas uma das decisões mais difíceis são as decisões ministeriais, né? Aquilo que muitas das vezes é imposto por nós e a gente se pergunta se a gente é capaz ou não, mas ao mesmo tempo nós temos a resposta e a confirmação de Deus que nele tudo nós somos capazes. Nós estamos aqui com outra convidada para a entrevista, essa que é a Jamile, uma das jovens do Jardim Lourdes 1. Também temos uma pergunta para ela. Jamile, qual a maior dificuldade que você enfrenta antes de tomar uma decisão importante? Então, a maior dificuldade que eu enfrento geralmente é pensar naquilo que eu tenho que fazer melhor, né? No caso, apresentar nas mãos de Deus, para ver se é aquilo que ele realmente confirma o que irá de fazer. E nós temos uma pergunta para ele. Márcio, qual é a decisão considerada mais difícil nessa etapa da sua vida? Atioma Deb, com certeza a decisão mais difícil para a minha vida nesse momento é conciliar tudo que envolve a minha vida, tanto a vida pessoal como a vida profissional, como a vida eclesiástica da igreja, que são vários cargos que eu ocupo na igreja e tem a vida familiar, que a minha esposa agora está grávida, vou ser pai de primeira viagem. Eu acho que conciliar isso tudo é a decisão mais difícil de ser tomada. Conciliar todo aquilo que envolve a minha vida pessoal, eclesiástica e familiar, essa é uma das decisões mais difíceis de ser tomada. Gostaria de parabenizar o Márcio também. E, Ney, antes de começar, né, pastor Ney, eu queria saber de você como foi o seu encontro com Deus. Como iniciou o seu relacionamento com Deus. Porque eu nasci num berço evangélico. Então... Só que eu lembro que em torno de uns 9 anos de idade, eu já comecei a sentir nos cultos a presença do Senhor. E mesmo sem eu ler a Bíblia inteira, tipo, de Gênesis a Apocalipse, eu tinha uma convicção certa de que o Espírito Santo tinha me convencido que Jesus era o único caminho. E eu não tinha lido toda a Bíblia, mas eu me sentia ali convencida pelo Espírito Santo. E dali em diante segui minha vida em crescer para servir para o Senhor. Eu queria saber na sua vida como que foi. Meu encontro com Deus, ele se deu de uma forma muito interessante, assim, conforme você também disse aí, eu nasci num berço evangélico, então era hábito em casa, todos os dias, basicamente, meu pai colocar a gente para orar, né? Então, nós somos em 4 em casa, Luciana, Cláudio, eu sou do meio ali, né, e o Claudemir, e meu pai tinha esse hábito de colocar a gente para buscar a presença do Senhor, orar, fazer culto doméstico, e a gente foi crescendo, vivenciando um pouco esse culto no lar. Mas aí você chega na fase de adolescência, né, por mais que você tenha nascido no berço evangélico, você ainda precisa ali ter um encontro, porque você vai acompanhando os pais, vai acompanhando, mas chega um momento que Deus marca a sua vida, ele tem um encontro verdadeiro contigo. E o encontro se deu basicamente assim comigo quando eu estava num trabalho dos adolescentes. Eu me recordo até hoje. Eu lembro que tinha uma pessoa que era um líder de adolescente, o nome dela era Beta, sua esposa era Joilton. Ela sempre passava em casa para me buscar, e buscar tanto eu quanto meus irmãos para participar dos ensaios. Aquele negócio de não vou, hoje Sim. não, tal, eu queria fazer outras coisas, jogar bola. E ela passava lá e insistia. Esperava eu me arrumar, esperava eu tomar banho. Eu lembro que esse dia foi um trabalho de oração que nós fomos. Eu me recordo que eu estava nesse trabalho, eu dobrei meu joelho, ainda muito sem vontade, estava ali, né, aquela fase de adolescente, e eu me recordo que eu estava com uma dificuldade, dobrei meu joelho, estava falando com Deus de uma forma muito simples. Eu me recordo que naquele dia, ainda bem novo, Deus falou fortemente comigo, na igreja, dobrando os joelhos ali, num trabalho de oração e oração de adolescente, com um número muito pequeno de pessoas. E aquele dia marcou a minha vida. Foi muito forte o impacto ali. Eu senti que Deus tinha um chamado na minha vida e que Ele ia marcar a minha trajetória a partir daquele dia. Então, eu acho que eu tinha uns 12 anos ou menos que isso, de falha a memória, nesse trabalho de oração com os adolescentes. Eu voltei para casa de uma forma bem diferente. Que benção. É impossível ter um encontro com Deus e continuar o mesmo, né, meu pastor? E já trazendo aqui para a primeira pergunta, inclusive já do tema sobre decisões, hoje nós estamos falando para um público de jovens, na faixa etária 17, 16, 18, 19 anos, e muitas pessoas que já passaram da fase aí de jovens, mas também possuem muitas dúvidas antes de tomar suas decisões, tomar suas escolhas. E o pastor, inclusive o pastor Hernani Dias Lopes, ele fala muito sobre o período pós-moderno, da pós-modernidade, que é marcado aí desde a queda do Muro de Berlim, na Alemanha, lá em 1989,
E ele fala que a pós-modernidade está alicerçado no tripé. Ele fala que a pluralização, o mundo é plural, tem muitas verdades, a privatização, a minha verdade não é a tua verdade, nem do Júnior, nem da Bianca, e a secularização, que é Deus, eu até considero Deus, mas só que Deus, ele fica parte da minha vida privada da minha vida privada, da minha vida familiar, das minhas escolhas. A grande questão é, por que muitos cristãos que tiveram esse encontro com Deus estão excluindo a influência e os ensinamentos de Deus da sua vida particular? Interessante esse ponto, né? Eu gosto muito do pastor João Dias Lopes, ele tem uma visão muito, muito boa, assim, traz a gente para um raciocínio, um pensamento diferente. Eu vejo hoje que a gente está, principalmente nesse momento, com o advento de rede social, abertura, tudo que a gente tem hoje, tem sido usado de uma forma muito forte para distrair os nossos jovens, né? Então hoje muitos deles estão, eu diria que distraídos, né? Então a mídia puxa muito os nossos jovens para essa interação muito mais com rede social, muito mais com coisas paralelas àquilo que de fato eu diria que é a vontade de Deus. E por conta dessa distração que o mundo coloca diante dele, a gente vive um momento hoje que eu diria que é do imediatismo, né? Imediatismo. Eu preciso obter as coisas, eu preciso de uma resposta muito rápida. E aí as decisões dos jovens não é uma decisão pautada dentro daquilo que a gente colocou e eu acabei de ouvir também aí na entrevista, aguardar ali a vontade de Deus. Será que eu me submeto a essa vontade quando tenho tempo de aguardar, de esperar? Eu de fato espero? Porque eu tenho um contraponto que é a mídia, que é a rede social, que é dizendo, olha, você precisa de uma resposta rápida, você precisa alcançar isso rápido. Então, eu basicamente não aguardo aquilo que Deus quer para a minha vida e tenho o imediatismo que esse século agora, esse momento, propõe para a gente, de tomar decisões de forma imediata. E isso é ruim. Então, isso provoca distrações. Eu queria trabalhar um texto, capítulo 20 do livro de Atos. A gente pode olhar um jovem, já que nós estamos falando com jovens aqui da UMADEB, um jovem, que era o Eutico, que ele toma uma decisão. Olha que interessante, ele vai para o culto. Diz o texto que ele vai para um lugar elevado, ele sobe até o terceiro andar ali, né? Que era o local onde tinha um culto. Havia um ministrante naquele dia, que era o apóstolo Paulo, teólogo. Quem gostaria de ouvir o apóstolo cheio do Espírito Paulo? Santo. Cheio do Espírito Santo ministrando, né? Uma bênção e tal. Mas ele tem uma decisão certa de estar num ambiente certo, que é ir para o culto. Paulo está em Troade, ele vai para lá e vai participar dessa reunião. Só que a motivação dele é um pouco diferente quando ele chega. E observa uma coisa, era um culto de Santa Ceia naquele dia, né? Ele estava ali para o partir do pão. Só que quando ele chega no ambiente, por conta da distração, e olha aqui, ele vai para o ambiente e ele não se assenta no lugar correto para obter a atenção correta e ouvir a mensagem. Ele está dentro da igreja, ele está dentro do ambiente de culto, mas ele vai para um lugar de distração. Que lugar é esse? Janela. E o texto diz lá, de uma forma clara, que ele senta na janela, e a janela dá dupla visão. Hoje esse é o problema, né? Eu começo a observar e me distrair com as coisas que estão do lado de fora e ao mesmo tempo eu estou olhando para as coisas que estão do lado de dentro. Eu estou no culto, mas ora eu me envolvo com as coisas de dentro e daqui a pouco, por conta desse imediatismo, de tudo que o mundo coloca para a nossa juventude, eu bato o olho e fico olhando para as coisas do lado de fora. Só que eu estou num lugar de risco, que é a janela, no terceiro andar. Então, é interessante porque ele foi distraído primeiro. E o inimigo trabalha assim, né? Primeiro ele te distrai. Ele te distrai, né? Ele te atrai, te distrai, e o texto ele se encerra dizendo assim, olha, ele caiu da janela, porque ele foi acometido de um sono, e quando ele caiu, ele não caiu para o lado de dentro, ele caiu para o lado de fora. E a queda para o lado de fora, por conta da distração, gerou a morte. Gerou a morte. Então, hoje, eu estou fazendo esse paralelo porque hoje tem muita coisa, rede social, internet, que distrai a nossa juventude. E puxa eles para uma tomada de decisão sem analisar aquilo que está sendo ensinado, basicamente com base na palavra de Deus. Sim. E é interessante porque o Márcio, nosso coordenador, ele deu uma resposta ali que das decisões mais difíceis é fazer essa conciliação. Está falando da vida tanto profissional, da vida acadêmica, a vida eclesiástica. E quando
a Bianca, ela leu, né, tudo aquilo que você fez, vem fazendo na sua vida, tanto profissional, acadêmica, familiar e eclesiástica, nós percebemos aí que existe um direcionamento, ou seja, você não está na janela, não está na janela tendo uma visão dupla do que você quer fazer, você tem um objetivo claro. Na tua vida profissional, desde os seus 16, 17, 18 anos, como que se deu essa tomada de decisão para engajar numa graduação, de escolher uma profissão? Você sempre quis trabalhar com logística, administração, gestão, ou você teve um começo que, como a maioria dos jovens hoje, né, um começo mais dificultoso? Como se deu todo esse processo e esse sentimento que surge antes da tua decisão? É interessante, olhando assim para a questão do foco, né? Ainda num ponto anterior, a gente precisa trabalhar o direcionamento. O que eu quero para minha vida? Então, qual que é o caminho que eu vou seguir? Qual que é o propósito? Porque decisão envolve muito isso, né? Eu preciso saber onde eu vou chegar, né? Trazendo essa questão de decisão a nível de carreira, como que foi desde o início. Então, minha trajetória foi bem interessante, assim, Júnior, porque eu me recordo agora do David, a gente está falando sobre ele, David Júnior, até que mandou um abraço para ele, meu primo. Eu me recordo do caminho que a gente seguiu, e um deles iniciando foi como vendedor. Falando sobre trabalho agora e trazendo essa experiência para a juventude, eu fui vendedor, iniciei, sempre gostei de trabalhar, mas fui vendedor de coxinha num trem. Então a gente saía... No trem. Vendedor de coxinha Da no trem. da linha 11 Coral. Linha 11 Coral. Só que antes não parava. Hoje está direto até Suzano. Estudantes Barra Funda. Vai direto. Antigamente eu saía do 15 agora, ou de Ferraz e até Mogi das Cruzes. Eu me recordo que a gente pegava uma caixa de coxinha e saía vendendo dentro do trem de ponta a ponta, né? Então, ia lá, quase no Brás, voltava. Então, eu comecei trabalhando com isso. Eu sempre gostei, ainda novo, bem novo. E aí, depois, eu me recordo que surgiu uma oportunidade de trabalho até com uma irmã lá da igreja, a gente crescendo e tal. Eu lembro da Sara. Eu fui trabalhar como camelô lá no Brás. Eu me recordo que na Rua do Hipódromo, a gente tinha uma barraca, eu vendia arquinhos. E eu fiquei lá por um período de quase um ano trabalhando como camelô. Então, vendia coxinha no trem, depois fui para ser camelô. Depois, um irmão da igreja falou para mim assim, tem uma oportunidade de trabalho para você. Eu falei, tá, trabalhei numa loja no Brás, na Rua Oriente, e eu me recordo que esse trabalho foi ser puxador de loja. O que é puxador de loja? Deixa eu explicar, você fica... Agora me bateu uma curiosidade muito grande. O Oriente, o Márcio conhece ali. Você conhece, ó. O que seria exatamente um puxador de loja? Puxador de cliente para levar para a loja seria você, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, ouviram, mas você fica na rua. Era uma loja que vendia jeans e tal, e eu ficava com os braços abertos, eu colocava umas 3 calças nesse braço, 3, e eu precisava convencer a pessoa a entrar na loja, que era um corredor. Então, não dava para ter um acesso direto. Então, tinha um poder ali de convencimento. Quem nunca, né? E às vezes eu já tive essa experiência, você passando, você tá com pressa indo em algum lugar e um puxador ali no seu pé, você andando ali atrás de você, ali, ó, vamos lá. E muitas das vezes convencia, né? Você não precisava daquilo, você acabava comprando pelo poder de convencimento, né? Eu passei por isso, gente. Passei por uma experiência muito boa, muito legal, e até o Saulo, que é um dos donos da loja, tem um grande carinho por ele, e eu fiquei nesse período lá. Depois eu saí, e aí começa essa migração de um pouco para a logística, né? Porque eu vim para trabalhar como ajudante de caminhoneiro. Então, meu pai tinha um amigo que já faleceu, inclusive, e ele tinha um caminhão e eu fui trabalhar como ajudante. E quando eu entrei como ajudante, eu comecei a ampliar a visão no sentido de visita nos grandes centros de distribuição, aí comecei a olhar aquilo, eu falei, esse negócio parece que tem meio que a ver comigo. E aí vim caminhando na trajetória, depois eu me recordo que eu fui trabalhar em Santo André, num escritório, e depois um grande amigo meu, que foi o Marquinhos, ele me levou para uma feira de logística. E aí, quando eu participei dessa feira de logística, eu estava já quase para iniciar na faculdade, aí mudou a minha vida. Aí foi onde eu escolhi logística para entrar, para trabalhar, e a partir daí eu me apaixonei por aquela profissão. Ali você tomou uma decisão. Tomei uma decisão.
Não que não tinha tomado antes, porque a gente vê para o senhor chegar até aí, foi várias decisões que o senhor estava sempre em movimento, né? Sempre fazendo alguma coisa, tomando uma decisão. E a gente vê que uma coisa puxa a outra, né? A gente estando em movimento, estando ali fazendo, trabalhando, vai abrindo as portas, né? Exato. E tem um ponto nesse aprendizado que a gente fala assim, eu preciso fazer o que gosto, eu preciso gostar do que faço. Entendeu? Então, nem sempre dá para você fazer aquilo que você gosta, né? Porque ainda mais no início, você vai se descobrindo. Então, o jovem que está construindo uma carreira, ele vai trabalhando as experiências e numa hora ele vai se descobrir e entender que aquela profissão é bom para ele. É uma escolha que ele tem um chamado nato basicamente para aquilo. Então depois eu saí, fui participar dessa palestra, dessa feira, gostei, e aí eu trabalhei no escritório em Santo André, depois eu entrei e mergulhei no mundo de logística. Trabalhei no Grupo Folha, Estado de São Paulo, fazendo a logística deles por um bom período de tempo, e depois eu migrei para a empresa que eu estou hoje, que é a DHL, e estou lá já há quase 15 anos, gerenciando uma equipe lá, muito bom. Então essa foi Sim, a trajetória aí de carreira. É um período que gera muita angústia, é o sentimento. O Clóvis de Barros fala muito isso, que é o sentimento que antecede uma decisão é a angústia. A gente fica angustiado, preciso tomar uma decisão. Qual curso eu vou estudar, tal. Eu mesmo tomei uma decisão errada lá atrás. Numa universidade, eu fui cursar ciência da computação. Sim. Eu sou muito relacional, sou humanas, né? E eu fiquei 2 anos trabalhando ali estudando ciência da computação e eu desisti do curso, assim. E eu sei da dificuldade que hoje nossos jovens têm, até pelo leque de cursos hoje. Hoje tem diversas formas. A Bianca mesmo trabalhou numa faculdade que é logo no começo do EAD. Antigamente era 100% presencial, aí vieram a EAD, agora semi-presencial. E assim, eu tomei uma decisão naquela época, me ajudou, mas a gente sabe como é difícil hoje para o jovem, né? Então, quando o senhor falou sobre a questão de participar da palestra, de ver a logística, você entendeu ali no teu coração que era aquilo que você queria para a tua vida, ou teve algum outro sentimento que você ficou com dúvida, será que é isso mesmo? Ou quando iniciou, a dúvida voltou, será que estou no caminho certo? Como se deu todo esse procedimento? Geralmente você ouve muitas vozes, né? Muitas vozes. Olha, são muitas vozes. Para ter tomado decisão, você precisa ter aquela convicção, ter a certeza daquilo. Claro, hoje você tem muita oportunidade de participar, palestra, a internet te ajuda. Lá atrás não tinha tanta essa facilidade, mas aquela convicção interna que você tem com você mesmo, porque eu me apaixonei por aquilo, eu vi. E fora isso, tem a questão de você buscar a presença de Deus. Então, quando eu gostei, falei, Senhor, isso aqui é o que eu gostei, eu gosto disso, eu me encaixo com isso, mas qual que é a tua vontade? Então, naquele período que eu falei para vocês de oração, então uma das escolhas que eu fiz que é sempre submeter alguma decisão que eu vou fazer à vontade de Deus. É bom para mim? Se eu está nesse negócio, eu quero entrar, mas glorifica a Deus? Exato. Qual o direcionamento que o senhor tem? E sempre, Ítalo, Bianca, Júnior, Deus falou comigo. Eu me recordo que eu estava na sede, num culto, e Deus usou uma pessoa para vir até mim e falar assim comigo, olha, eu vou te abençoar. Eu ouvi a tua oração. E aí vinha falando coisa que só você e Deus sabe. Então é importante para o jovem que nos ouve, assim, coloca isso diante da presença de Deus. É uma profissão, mas não, eu vou decidir por mim mesmo. Por mais que seja simples na sua concepção, é importante você trazer isso e colocar na presença de Deus e falar assim, o que o senhor tem para mim de fato? É isso? E Deus sempre falou. Eu me recordo que eu entrei numa empresa que era na IRCO, e era contabilidade e tal, e ali, assim, para mim foi uma tragédia, assim, até trabalhar, porque nada se encaixava, não dava certo. E deu 3, 4 meses eu saí. E eu saí bem frustrado, porque ficava, não é possível. E Sim. Quando eu cheguei num culto, Deus falou comigo, foi eu que te tirei de lá, não é seu lugar. O que eu tenho para você é outro lugar. E aí, quando eu entrei nessa empresa de logística, São Paulo Distribuição Logística, que era lá em Alphaville, fazia a logística do Grupo Folha Estado, como eu disse, interessante. Eu entrei. E aí, Júnior, tudo que eu botava a mão, Deus abençoava. Eu achava impressionante aquilo. E a forma de crescimento, né, de estar ali, de glorificar Deus, é aqui que o Senhor quer? E eu entrei, colocava a mão em um projeto, eu enxergava uma saída, eu enxergava uma solução que ninguém enxergava. Eu não tinha tanta graduação, tanta experiência assim, mas eu entendia que no abrir da minha boca,
Deus estava comigo Era as mãos no de trabalho Deus. e era a mão de Deus fazendo aquilo, não era por mim mesmo. E aí eu vou abrir uma experiência aqui para vocês, porque como começou essa questão da especialização, né? Ali eu já tinha finalizado a minha parte de graduação e eu me recordo que eu cheguei em casa, eu tinha uma moto, eu cheguei em casa, parei minha moto, vindo de Alphaville, eu recebi uma ligação, o celular tocou, era o diretor da empresa. Aí ele me ligou e falou assim, eu preciso falar com você, amanhã, 9 horas da manhã na minha sala. Eu falei, eu nunca recebi a ligação do diretor. E ele me ligou, eu falei, eu vou ser desligado. Eu fiz alguma coisa. A gente sempre pensa, Fiz né? alguma algo- coisa assim, porque não é possível. Eu falei, fiz alguma coisa errada. Aí no outro dia, quase não dormi, foi no outro dia, 9 horas da manhã, quando eu entrei, a secretária falou assim, olha, o Rodrigo tá te esperando, na sala dele. E aí eu entrei, eu falei, não é possível. Eu falei, nem vai para sua mesa, direto para a sala dele. Eu falei, tá bom. Eu entrei. Quando eu cheguei na sala dele, ele estava sentado, tinha um banquete, assim, café, pão de queijo, tinha uma série de coisas. Ele falou, tava te aguardando, entra, senta. Aí eu sentei, eu falei, meu Deus, a forma mais chique de ser desligado vai ser tomando um café. Ele vinha me servir um café. E aí ele abriu uma palavra para mim assim, disse assim, eu tô sabendo. Aí eu falei, sabendo do quê? O que eu fiz? E aí ele começou a falar assim, eu estou sabendo do que está acontecendo, eu estou sabendo que você está triste. Aí começou uma conversa de que eu estava triste porque tinha uma gerente minha que tinha saído da empresa. E a conversa que circulou é que eu ia embora também. Você vai sair, tal. Então falando que você vai sair, por isso que eu te liguei, marquei esse café aqui com você, porque eu queria dizer que você é importante. Que as decisões que você toma aqui são importantes. Que a gente gosta do seu trabalho e eu não quero que você saia daqui. E eu te trouxe aqui antes de você sentar naquela mesa para trabalhar, que eu quero que você pede o que você quiser que eu vou te dar. Aí eu olhei para aquilo, aí mudou o cenário. Olha como é a mão de Deus nas decisões que você toma. Quando eu sentei ali, eu falei, eu não sabia disso, né? O que você quer? Ele tinha dado já reajuste salarial, tinha feito algumas coisas, e aí surgiu a pergunta para ele, assim, a dúvida. Eu sei que você gosta de estudar, então escolhe qualquer universidade no Brasil que eu pago para você. Júnior, a empresa não pagava faculdade para Olha ninguém. que benção. Não Meu era Deus. política isso. Mas ele falou assim, escolhe. Nenhum gestor dentro daquela empresa tinha, e eu nem era gerente, era um analista, e ele me chamou assim, escolhe a faculdade. Você não vai trabalhar hoje, sai daqui. Volta amanhã com a faculdade Olha para aí, você ó. escolher. Olha que benção. Eu vi a mão de Deus ali. Em cima de decisões que eu tomei lá atrás, com base na orientação que Deus tinha colocado. Eu saí dali e fui para a PUC. Quando eu cheguei na PUC, eu olhei o valor do curso. Estratosférico, assim, muito caro. Eu falei, bom, ele mandou, eu voltei lá. Peguei. E o pastor valor. foi inteligente, né? Foi na PUC, Fui não na é PUC. qualquer uma. Foi na PUC. Um recado aí, Um perdão. recado para uma DEB, para os jovens, então escolhe, você tem que saber escolher. Então, já que ele abriu esse leque, essa oportunidade, escolhe qualquer universidade no Brasil. Eu não vou, eu vou na melhor, uma das melhores, né? Então fui na PUC, no COGEA, lá na Consolação, escolhi o curso, voltei. E quando eu voltei, no dia seguinte, eu coloquei na mão dele o valor. Caríssimo, eu falei, cara, o que vai acontecer agora? E aí ele chamou a gerente de RH na minha frente, a gerente entrou, ele falou, sai da sala um minutinho. Aí tinha um vidro assim na sala, ele conversando, dialogando com ela, e ela falando assim, não tem isso pra ninguém. Eu fazia uma leitura labial, ela falou, não tem pra ninguém, mas pra ele tem. Aí ele assinou e falou, Olha, que paga. benção. Então são decisões que você toma, mesmo na escolha da profissão, que Deus, ele te abençoa, ele te direciona, ele te capacita. E eu entendia que tudo aquilo era a mão de Deus, com base numa decisão que eu tinha tomado e naquilo que ele tinha me orientado a fazer. Que interessante. Isso calha em até o episódio anterior, né? Que nós estávamos falando de oportunidade, onde nós tivemos o pastor Aparecido, inclusive. Um abraço, pastor Aparecido. Deus abençoe a sua vida. E nós estávamos falando de oportunidade. Quer dizer, o senhor não deixou a oportunidade passar ali também, né? Então, interessante. Eu queria colocar um ponto do ambiente profético. Eu vi você falando e isso me veio, tipo, você estava no ambiente profético. As coisas vão acontecendo, a importância do jovem estar no nosso trabalho, estar no culto. Porque qual foi o ambiente que Deus foi confirmando? O ambiente profético, na casa dele. Na casa dele você foi pegando o restante das instruções. Igual você falou, em casa eu tinha instrução. Mas quando eu também cheguei na casa de Deus, o ambiente profético aí o Senhor foi revelando o querer, a vontade dele dentro do ambiente profético, a importância de estar nesse ambiente, né? E de abrir o seu coração e falar de forma mais simples que seja possível, né? Às vezes a gente
né, até para orar, faz todo aquele negócio. Eu falo, Senhor, é isso que eu preciso. Às vezes é 30 segundos, não é o tempo, mas é você abrir o seu coração para Deus de forma tão clara e falar, Senhor, a minha vida profissional está na sua mão. Eu preciso disso. Eu tenho projetos, casamento, família, tanta coisa que eu gostaria de construir, mas eu entendo que eu estou aqui, eu preciso disso. Qual que é o caminho? Qual que é a porta? Sim. Qual que é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável? Simples. Fala comigo. E aí você ter esse tempo de aguardar Deus falar com você. E Deus fala. Ele não Deus te fala. deixa. Deus fala. É importante essa análise inteira, porque nós falamos sobre a questão do secularismo. Então, para o jovem, para o adolescente, para quem está assistindo o MaCast, entender que Deus ele não está limitado às 4 paredes da igreja. Não. Então, Deus ele tem poder de interferir, de intervir na nossa vida, tanto profissional. O senhor acabou de citar sobre a questão do casamento, né? O senhor ingressou, né, na tua vida profissional, acadêmica, e Deus, ele abriu as portas, assim como o senhor acabou de testemunhar aqui, e dentro desse cenário, o senhor também optou em se casar. Essa questão é interessante, que ele falou do projeto, né? Sim, e a gente lembra, porque sim. para o jovem, acho que principalmente o jovem cristão, eu particularmente, a gente estava até conversando ontem, né? Sim. A gente tem se reunido mais agora, pastor, com esse projeto, a gente está 24 horas, né? 24 horas. 24 horas. E aí a gente estava falando justamente dessa questão Cafézinho da Rod, aí Rod tá ali, né? Mandar um abraço pra Rod. Obrigado, viu, Rod? E a gente estava falando dessa questão, e como a gente está falando de decisão, a questão do casamento é uma decisão muito importante e responsável, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Eu, particularmente, a questão do casamento, eu sempre era um sonho, né? A gente construir uma família. Só que não é uma decisão fácil de ser tomada. Você sair da casa dos seus pais, você construir um novo lar e aí assumir uma responsabilidade, né? Que gera aquela, será que vai dar certo? Eu tô me envolvendo com outra pessoa. Então, é uma decisão importante que vai traçar ali o seu futuro, né? Então, nessa questão do matrimônio, como é que foi essa questão da decisão, né? Acho que seria essa pergunta do Heitor. Interessante que é uma decisão muito importante, né? A escolha, né? A escolha é importante. Ela se deu assim, como jovem, você namora, né? Você conhece várias pessoas, mas seja um momento que você tem pessoas que marcam a sua vida, né? E você observa algumas coisas e característica nas pessoas que fala assim, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. E aí eu queria até trabalhar um ponto, porque tem decisões, Ítalo, e eu tinha até pontuado aqui, que você consegue reverter, né? Então, existem decisões que são irreversíveis e decisões que são irreversíveis. E como que você vai, basicamente, definir? A decisão reversível é aquilo que você pode desfazer, que você pode alterar. Então, quando o Ítalo falou aqui de uma profissão que ele escolheu, de um curso, reverteu. Vou para outro, tá um problema. Então, na trajetória da vida, ainda mais para os jovens que estão nos assistindo agora e nos vendo, então, a decisão que eu vou tomar hoje é uma decisão reversível ou é uma decisão irreversível? E o que é irreversível? É aquilo que vai causar um alto impacto e vai ser difícil você voltar. À luz da palavra, olha, você tem que casar. Mas eu não vou casar para separar amanhã. Então essa escolha é uma escolha muito importante. A decisão que eu vou tomar aqui é uma decisão de suma importância. Então eu preciso saber escolher. Preciso saber decidir. E aí eu falo isso por quê? Porque na trajetória que a gente tem da nossa vida, então hoje, quanto tempo nós temos de vida, e a Bíblia nos traz essa informação, a gente vai pegar lá do 0 até uns 80, tá, alguns chegam nos 90 anos, né? Tem uma tia que está com 100 e, da minha mãe, 101 anos, até os 101, né? Bastante tempo, mas escreve até uns 70, 80. Então, nessa trajetória de vida que a gente tem, eu diria que ela é uma viagem, eu aprendi isso com um amigo meu, ele diz assim, olha, você viaja, você tem uma passagem, basicamente, que você recebe de ida, né, sem volta. Então, você está viajando. Então, nessa trajetória que você vai carregar algumas coisas. E quem viaja, a gente conversando, diz assim, carrega a mala. E o que é mala? Né? Malas são as decisões. Então, eu me recordo quando eu viajei, eu estava no México, Bianca, eu falei, o que eu vou levar para lá?
se eu vou passar um período estudando. Então eu tenho que saber fazer a minha mala, e mala é decisão. Eu Mala é preciso colocar a roupa, dobrar, o que que eu vou levar, o que que eu vou usar, o que que eu vou fazer. Então, esse é o momento de você decidir. Então, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala de casamento é: eu tenho que saber escolher, eu tenho que saber decidir. E como que eu decido? Porque é perigoso eu colocar algumas coisas na mala ou tomar algumas decisões que depois me faz com que eu carregue um peso excessivo. Entendeu? Isso é muito ruim. Então eu vejo hoje muitos jovens tomando decisão de forma precipitada e colocando na mala, durante a sua trajetória, a sua viagem, um excesso de peso desnecessário. Porque decidiu errado, porque faltou uma orientação. Então, voltando a falar de casamento, para mim eu observei muito isso, né? Então minha esposa, que é a Kátia, olhando questão de caráter, olhando questão de postura, olhando comportamento, olhando a forma Os que ela valores, os tinha, valores. valores, forma que ela tratava as pessoas, tudo isso foi muito de encontro com o que eu queria, que eu observava assim e queria para mim, para estar do meu lado. Então, eu acho que uma decisão que eu tomei foi nesse sentido. Então, claro que a gente já é próximo, né? Já era bem mais próximo em questão familiar, mas no sentido de observar aquilo, os valores que me chamou a atenção, compromisso com a igreja, o compromisso com a palavra, tudo aquilo foi me chamando a atenção. Coisas que às vezes você olhava outra pessoa por estética, por vista, por beleza, né? Que ela é linda, mas às vezes o jovem toma uma decisão para eu quero porque ele é um gatinho, mas não observa os valores. Sim. Tem compromisso com Cristo? Pois esse gatinho Gosta se de torna um oração? leãozinho, né? Exatamente. Então, às vezes, até o pai ou a mãe traz alguma orientação, fala assim, olha, observa ele quando você for tomar essa decisão. Ele respeita os pais, ele gosta de trabalhar, ele gosta de estudar. Como que ele trata o pai e a mãe? Então, nessa fase você começa a observar como que ele tem compromisso com Cristo. Então, tudo isso eu fui observando. Porque o que eu pensei? Eu vou colocar algo na bagagem, que é uma decisão irreversível. Eu preciso saber decidir, eu preciso saber escolher. Eu não posso trabalhar por vista ou por emoção. Eu preciso ser com base na palavra e uma decisão muito séria. Então, eu enxerguei todos os valores necessários na minha esposa, que é a Kátia, né, para estabelecer e construir uma família. E eu orei ao Senhor, assim como eu falei para vocês aqui da questão profissional. E Deus falou comigo de novo. Eu falei, dificuldade nós vamos enfrentar. Inclusive, no seio familiar, tudo isso haverá alguma dificuldade. Mas eu estava convicto que Deus tinha falado comigo e também tinha falado com ela. E nós fomos. E aí, a gente tomou a decisão de ficar noivo. Deus abriu portas nesse caminhar, foi abrindo portas, aí eu digo, do lado profissional, e foi trabalhando a nossa vida, e depois nós decidimos nos casar. E quando nós decidimos nos casar, eu me recordo que ela estava trabalhando, eu também, e nós fomos programar a festa de casamento. 350 convidados. Glória. Hoje em dia. Eu sei bem como é que é isso, pastor. A minha foi a uns 400 e pouco. Aí teve que decidir quem vai ficar na lista e quem vai ficar fora da lista. É bem difícil isso. Mas eu Outros tempos, né, pastor? Hoje é sem menino. Mas eu vi a mão de Deus ali, né? E aí, por conta dessa decisão, a gente, com a bênção de Deus, ele aprovou. Nós casamos, foi um casamento assim, muito abençoado, e Deus cuidou de tudo, né? Se eu fosse trazer aqui para vocês, eu vou só abrir um parênteses aqui e falar dessa decisão. Eu me recordo, Júnior, que casamento tudo pronto, a gente casou e teve um detalhe. Ela falou, nós vamos para a lua de mel aonde? Eu falei, Deus eterno. Tem que tomar essa decisão. Dinheiro tava... E eu orei a Deus, eu estava no Shopping Aricanduva, eu falei, vamos caminhar para ver o lugar. Eu estava no Shopping Aricanduva, passei pela CVC, eu ficava olhando o preço, eu não tinha mais nada financeiramente, que eu tinha pagado todo o buffet, tinha comprado apartamento, tinha feito tudo. E tinha um quiosque, ela sentou para olhar, tal, vamos ver uma passagem, Porto de Galinhas, Natal, algum lugar assim. E ela sentada, toda empolgada, eu falei, não tem R$1 no bolso. Cartão de crédito já tinha ido tudo assim. Tudo já estourado o limite. Você sabe, assim, o jovem que está perto de casar, ele vai saber como que é isso. Já tinha ido tudo. E aí, olha como é importante a decisão e a vontade de Deus.
O atendente estava assim, a Kátia conversando com ele, e de repente ele fala para onde vocês querem ir e tal, e ela toda empolgada falando, e eu em silêncio, falando com Deus assim, eu falei, meu Deus, vamos embora daqui porque não tem, se ele pedir cara, não tem nada para pagar. E aí de repente ele bate na mesa e fala assim, gostei de vocês. Ele abriu uma gaveta. Quando ele abriu uma gaveta, ele falou, ó, é o seguinte, eu trabalho aqui e eu ganho um voucher para poder viajar. Só que eu não vou para lugar nenhum. Esse voucher eu vou dar na mão de vocês. E vocês não vão Meu fazer uma Deus. viagem nacional. Glória a Deus por isso. Vocês vão fazer uma viagem internacional. Olha aí, ó. Ele colocou 2 viagens Um cartão na de minha crédito mão. Tá estourado. vendo aí, né, jovem? Meu Ó, Deus do céu. Foi assim que Deus tá na fez. direção de Deus. Deus vai decidindo por você, né? Aquilo que é o desejo do seu coração, ele fala, seja fiel. Coloque na minha mão, né? Traz para Sim. mim, que o restante eu me Você responsabilizo. sente a aprovação de Deus quando o Senhor vai realizando milagres durante a trajetória. Exato. Porque quando Deus vai mostrando a mão dele, você vai sentindo a aprovação da decisão. Porque ele tá no negócio, é ele dizendo pra você, eu estou aqui, eu estou nesse negócio, sou quando a eu gente- nisso. É, E uma coisa interessante também que o pastor Josué Gonçalves fala, é que a gente não pode escolher naquilo que é temporal, e sim naquilo que é atemporal. Então eu percebo, viu, jovens, que muitos jovens às vezes querem escolher naquilo que é temporal. Então, beleza, é temporal. Hoje você tem, hoje vocês estão com o cabelo tudo aqui, ó, mas amanhã a gente não sabe. Então, dinheiro, às vezes a pessoa fala, não, ele já tem estabilidade financeira, então eu vou escolher essa pessoa com estabilidade financeira. Só que o mundo dá voltas. Então, isso é temporal. E atemporal foi o que você colocou, os valores. Porque no momento que tiver dinheiro, ela vai estar do seu lado. No momento que não tiver dinheiro, ela vai estar do seu lado, porque ela tem valores inegociáveis. é interessante, Exatamente. pastor, que essa questão de quando nós tomamos essa decisão e tem a aprovação de Deus, a gente vê vários testemunhos, assim como o do senhor, o meu testemunho também, né? Um dia eu vou ter a oportunidade de falar, o Ítalo, e todos os outros casais que casaram recentemente ou que estão para casar, que Deus, ele vai tendo providência em tudo aquilo que nós necessitamos. E depois a gente olha para trás e fala, não sei como nós passamos por esse processo, mas foi a mão de Deus, porque é a decisão e teve a aprovação de Deus, né? E existe até a questão do drama da decisão errada, como o senhor bem colocou. Existem decisões, por exemplo, a Bianca ela iniciou o programa falando que a nossa vida ela é feita de decisões desde das mais simples, como que sabor de sorvete eu vou tomar, se é de morango, de chocolate ou de creme, até uma decisão com quem eu vou me casar. Quem eu vou me casar e tomar uma decisão no casamento que, segundo estudiosos, eles vão falar que o casamento é a segunda maior decisão da vida, porque a primeira é onde eu vou passar minha eternidade e a segunda é com quem que eu vou passar minha vida e construir minha família. Então, diante disso, uma pessoa que toma uma decisão errada e escolhe a partir daquilo que Temporal. Temporal. é temporal, não está estruturado em valores, Que é o momento vai ali, viver né? um drama. E a gente sabe que existem diversos exemplos de pessoas que viveram o drama e entraram ali no findar de tudo isso, aí tiveram que recorrer ao divórcio, que a Bíblia não tem uma base, não indica isso aí. Isso aí é um fruto de uma decisão errada, não é? Exatamente. Bom ponto, e o ponto também da Bianca em termos de decisão, no sentido de temporal e atemporal. Então, quando você toma com base em vista, e vamos para uma referência bíblica, olhar para Ló e Abrão. Então, a questão de olhar pela vista naquilo que é temporal, para ele foi, eu estou vendo o que é melhor aqui. Então, a decisão por vista não é bom, né? Porque você precisa ter uma visão. Visão é diferente de vista, né? Então, você precisa enxergar além e entender que aquilo que Deus preparou para você é o melhor. Então, e o que Deus preparou está no atemporal, né? Ele enxergava lá na frente. Ele, naquele momento, ele entendia o desejo do meu coração. Eu estava ali, mas eu estava falando com Deus sentado naquela cadeira. Uhum. E aí Deus falou, vou dar uma resposta para você. Aí o rapaz, do nada, entrega o bilhete e fala assim, vai para Buenos Aires. Tá tudo pago. Então eu falei, que chique, primeira classe, inclusive. Aí eu saí, entrei no avião, né, para ir para Buenos Aires. Claro, casei e aí eu vou abrir outros parênteses, no dia do casamento, Deus abençoou com aquela parte de gravatas, né, que os jovens sempre fazem. É bom. Não deixe de fazer isso, seu Aí casamento. foi quase um valor lá, uns 4, 5 mil reais, e eu troquei tudo em peso e
peguei e fui para Buenos Aires com mais de 25 mil pesos na época. Ei, Eu falei, meu Deus, tinha um bolo de dinheiro, né? E Deus abriu a porta lá. Mas eu vou fechar esse parênteses, eu abro um outro depois, mas a decisão daquilo que é temporal é ruim. Olhar, como a gente está falando de Abraão e Ló, de olhar, aqui é bom, eu estou vendo ali porque é a beleza, eu estou indo pela estética, eu vou tomar uma decisão que é uma decisão basicamente irreversível, que eu vou construir a minha família, mas eu não posso construir na areia, eu tenho que construir sobre uma rocha, eu tenho que estabilizar, e para estabilizar isso tem que ser uma decisão baseada em valores, entendendo postura, comportamento, ética, conhecimento, e quando eu casei com a Kátia, a gente não tinha nada, a gente construiu junto, não era quem tem mais, quem tem menos, não tinha nada, nós vamos ingressar na faculdade juntos, a gente ia para a faculdade juntos, né? Ela ia procurar emprego, eu me recordo que eu levava ela, a gente treinava a entrevista, eu ficava treinando ela a fazer entrevista, porque nós vamos chegar, nós vamos construir. E o tempo foi passando e nós fomos construindo. Ela fez a carreira dela, se formou em administração, fez especialização, depois virou, trabalhou na universidade, Escola Paulista de Direito, trabalhava lá com curso universitário dando aula à distância e tal. Depois foi construindo, e aí depois a gente para e fala assim, olha onde nós chegamos. A gente tinha nada. Ela trabalhava numa fábrica aqui em Ferraz, de metalúrgica, eu me recordo que a fábrica até tinha uma máquina que prendeu o dedo dela, quase perde o dedo. Então, às vezes chegava toda suja em casa, assim, era aquilo, era ajudante geral, talvez o ajudante do ajudante. E depois Deus foi cuidando da nossa vida e foi levando a gente. Não foi uma decisão por estética, não foi uma decisão por vista, foi uma decisão com base no propósito de Deus. Então, vamos estabelecer o nosso lar. Você tem princípios morais, éticos, cristão, é uma pessoa comprometida com a família, né? É uma pessoa que é cativante, e tudo isso me chama a atenção. E foi a partir daí que a gente construiu, né? E Deus vai colocando a mão. Quando você coloca na presença de Deus todos os seus desejos... Foi degrau por degrau, né, pastor? Exatamente. Você vai subir. Que benção, que benção. E falando sobre casamento, e aí tem o Arthur, a Isa e o Heitor. Eu ouvi um corte, inclusive, no Instagram, de um podcast, pastor, que eles são dois homens ali conversando a respeito da paternidade, a decisão da paternidade. Por quê? Porque essa decisão de ser mãe ou ser pai se dá ainda na juventude, porque eles entram no matrimônio e já definidos se vão ser pais ou não. Então, nesse corte que eu, inclusive, eu vi no Instagram, um entrevistador falava assim, não é possível que ser pai seja algo bom. Aí o outro fala assim, é maravilhoso ser pai, é a melhor coisa do mundo. Aí ele fala, então, eu escuto muito isso aí, é a melhor coisa do mundo ser pai, mas quem diz isso tá com olheira, o cara tá todo arrebentado, criança puxando o cabelo, correndo, derrubando, tal. Não é possível que ser pai. E a resposta do outro, inclusive foi interessante porque ele cita a parábola do filho pródigo. E ele fala de um pai que tem 2 filhos, um mais bonzinho tá ali sempre do lado do pai, e um outro que toma uma decisão errada. Fala, pai, olha, dá minha parte na herança aí, tal, que eu quero seguir minha vida. E o pai dá a parte da herança, ele vai e toma uma série de decisões erradas. Gasta todo o dinheiro que tem e ele cai em si, ele quer retornar para a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, o pai, ele não repele. O pai coloca vestes novas, anel no dedo, sandália, e outro filho está observando. Opa, peraí. E aí a gente entende o papel de um pai, porque ser pai, como ele diz lá, não é meritocrático. Não é, olha, eu vou ser pai por mérito meu. Mas é quando eu entendo a dádiva de dar, de proporcionar, de estar na órbita de alguém. E isso é interessante porque o pastor Ney, ele decidiu ser pai. Então, hoje, o que a paternidade representa para você? Hoje tem muitos casais cristãos que estão entrando no matrimônio e não querem ser pai, não quer ser mãe. Até querem casar. Até querem casar. Não querem ser pais, né? É isso aí. O que ela representa para o senhor, a questão da paternidade hoje? Olha,
Ser pai é a coisa mais maravilhosa que tem. Tira pra quem quer. Cabelo puxando. Márcio, Mais maravilhosa que tem. Eu me recordo quando a gente casou e uma das coisas que a gente vinha trabalhando antes vamos multiplicar e fazer a parte que está na Bíblia. Eu queria, a princípio, no início, assim, até adotar uma criança. Então, o meu projeto, sempre com a Kátia, havia uma dificuldade. Ela tinha endometriose. Endometriose. Tinha uma dificuldade. E quando nós fomos no México, o médico falou assim, haverá uma dificuldade para a gravidez. Então, ali eu lembro que foi um baque para mim, assim, porque para ela também, porque a gente tinha um desejo e tinha essa dificuldade. O médico não deu garantia nenhuma. E eu sempre gostei de criança, eu vi essa figura de paternidade no meu pai, de cuidado, ainda que às vezes com toda a limitação e dificuldade que ele tinha, porque o tempo era outro. Meu pai mais trabalhava, mais estava fora ali, a gente sempre estava junto, ele dava o apoio, mas eu sempre tive esse desejo de ter filhos. E aí eu vi essa dificuldade quando eu recebi essa informação. Mas depois, com base nas promessas que Deus foi fazendo, passou um tempo, acho que foi 3 anos depois, a Kátia traz um sinal para mim assim, fala assim, tô grávida, né? Deus tinha falado, e eu sempre tenho Deus no meio. Um milagre. Que Deus abriu a madre ali, trabalhou, e aí foi um dos momentos mais importantes. Que quando eu recebi a notícia, eu me recordo que assim, eu não dormia, eu ficava, né, aquele desejo forte de ser pai. E pai é estar junto, é acompanhar, é você olhar para um filho e falar assim, tem algo de mim aqui, é cumprimento de promessa de Deus. E aí, Júnior, eu lembro que eu fui em todos os testes de ultrassom que ela fazia, eu estava lá. Eu gravei todos. Eu gravei todos, né? Eu tenho um HD de 1 tera que eu tenho a história dos meus 3 filhos, tudo. E aí eu participei, quando foi no nascimento, é tão maravilhoso ser pai, porque eu fui lá, sentei do lado, assisti o parto, peguei no colo. Quando eu peguei no colo, eu orei ao Senhor e agradeci a Deus, porque era um cumprimento de promessa na minha vida. A segunda gravidez, que foi a Isabela, a gente não tinha ainda o desejo, eu estava dirigindo uma congregação, e eu me recordo que Deus usou um obreiro, era um presbítero que me apoiava lá, e ele não tinha visão. Olha a importância de você, não tinha vista, que ele não enxergava, mas ele tinha uma visão espiritual muito grande. Eu me recordo que eu cheguei no culto, eu ia iniciar o culto, sentei, e ele levantou e falou, pastor, o senhor me dá um microfone, eu preciso falar algo para o senhor. Aí eu peguei a mão dele, levantei ele e trouxe ele até o microfone. E ele, com muita dificuldade, segura o microfone e diz assim, igreja, eu estava sentado aqui e Deus me deu uma visão em relação ao pastor Ney. Deus vai dar um outro filho para ele. E Deus está dando um filho para ele e daqui a alguns meses ele vai saber. E este filho não vai ser do sexo masculino, é uma menina. Ela vai entrar aqui com um vestidinho rosa. É uma menina. Não tinha nada, a Kátia não estava grávida, estava tudo bem e tal. Passou-se 8 meses. Sinal de gestação novamente. E aí a Kátia está grávida. Aí ele falava assim para mim, Júnior, fica tranquilo, é uma menina, pode começar a montagem que eu vou. E eu, com base naquela palavra, eu queria ter filhos, porque eu sabia que a importância de ser pai, de cuidar, de trabalhar com a criança, eu sabia que aquilo era plano de Deus na minha vida. E aí, passou o tempo, vai para o teste. Quando a gente vai para o teste, lá passou os 3, 4 meses, vai fazer ultrassom, qual que é o sexo? É Isabela, é uma menina. No dia da apresentação na sede, sem perceber, ela estava com um vestidinho rosa. Olha foi aí, uma coisa que... E depois veio o terceiro, que é o Heitor, né? E para mim ser pai é uma das coisas assim mais ricas do mundo, como você colocou muito bem sobre esse pai que ele abraça. Haverá situações que o filho vai tomar decisões equivocadas, mas ele está ali para ser direcionado pelo pai. E ter a figura do pai que apoia, que direciona, que dá carinho, que cuida, que corrige, que vai ter a responsabilidade de deixar um ser humano melhor. E ensinar, basicamente, ele no caminho que ele deve servir, que é o princípio da palavra de Deus. Então, para mim, por mais que a gente olhe aqui e fale assim, pastor, o senhor tem um currículo, tem muita
trabalho, muita correria, como o senhor concilia tudo? Já me veio essa pergunta, né? E eu falo, olha, eu trabalho distante, não é tão próximo, eu tenho uma função de secretário na sede setorial, co-pastor na sede, 40 pessoas para gerenciar dentro de uma empresa, 3 filhos para cuidar, tem que estar na igreja quarta, sexta, domingo, escola dominical, mas eu não abro mão de estar com os meus filhos, né? Ontem eu estive com eles, restaurante, vamos almoçar, vamos estar junto. Acho que é importante isso para você que nos assiste. Acho que a minha primeira igreja não está lá na sede do 15, está em casa. Então eu sou pastor em casa primeiro. Então meus filhos e minha esposa para mim é tudo. Então quando você estabelece uma família com base no princípio da palavra e você tem seus filhos para cuidar, você fala assim, tá aqui o que Deus me deu. É isso que eu preciso. Eu não abro mão de férias com eles, Ítalo. Nem que seja para ir aqui no litoral, 15 minutos, com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos no centro de Ferraz comer um hot dog. Mas eu preciso estar com eles no parquinho, no centro, ou fazer uma viagem mais longa. É importante isso. E eles enxergam essa figura do pai. Então, é o pai. Pode pular que o pai segura. Às vezes o Heitor estava em cima de um muro tão alto assim, aí ele fala assim, pô, tinha um rapaz, pula, ele falou, não, só vou com meu pai. Então, paternidade é isso. O pai está aqui para segurar, para apoiar, e eles enxergam isso. Então, para você que é jovem, que está nos ouvindo, é construir. Há uma beleza em ser pai, há um privilégio em ser pai, isso é vontade de Deus. Então, eu diria para você que é uma coisa mais linda que eu já vi na minha vida, é ser pai, é chegar em casa e dormir 1h da manhã, porque às vezes eu chego 9, 10, eu vou 1h, e todos os dias a Isabela, pai, me cobre. Eu vou lá e cubro, eu pego outro, coloco na beliche, pai, cuida de mim. E é isso. É uma beleza assim, sem... Nós estávamos até conversando aqui, filhos, tá na Bíblia, são heranças, né, pastor, do Senhor. E o senhor comentando aí a minha história de vida, né, é muito semelhante com a do Senhor nessa questão da paternidade. Passamos por algum processo, eu juntamente com minha esposa, com a Rods, um beijo, te amo, meu amor. E a gente teve alguns processos difíceis, mas porque a gente tinha promessa de Deus e sabíamos que filhos são heranças do Senhor. E tem essa parte também, né, daqueles casais que não querem, né, ser pais, mas tem o outro lado também, né, aqueles que querem e não podem, né, esterilidade. Inclusive nós vindo para cá, recebi a notícia de um amigo nossos, né, que há muito tempo estavam tentando e agora mandou a notícia para nós que eles... a moça está grávida, né? E nós ficamos tão contentes, porque a gente sabe o que eles passaram. Então, talvez você que é casado, ainda não conseguiu, né? Estão tentando, não desanima não. Temos a Ana, né, na Bíblia, né, que passou por um processo, mas ela conseguiu a vitória. Então, temos esses dois extremos aí, né? Tem aquele que não quer, que não tem aquele desejo, que você possa, né, sentir esse desejo e ver a importância, né, de ter filhos, e aqueles também que não conseguem, né, mas o Senhor Jesus, ele tem promessa, ele pode cumprir essas promessas. Ele abre. Perfeito. É a questão eu sou pai também de 2 meninas, né, vocês sabem. A gente sabe que ser pai, ser mãe, é uma desconstrução do ego. Que muitos casais entram, por exemplo, dentro do matrimônio e acreditam que o matrimônio é só para recreação. Então, eu quero viajar, né? Muitos casais, inclusive na igreja, aí já não está mais no domingo, não está mais na IBD, que está sempre viajando o tempo inteiro, que acabam olhando para o matrimônio como se fosse apenas uma recreação. Sendo que um dos propósitos do matrimônio também é quando você consegue procriar, né? A procriação também faz parte de tudo isso aí. Então, perceber que você não vai ter as pessoas somente na sua órbita, como foi falado pelo rapaz do podcast, mas você está na órbita de alguém, você proporcionar, saber que a confiança vem do outro, como é o caso do Heitor, falou, só vou com o papai. E é legal ver, inclusive ele está ensinando a andar de bicicleta, ele saber que você está segurando ali no banco da bicicleta, e eles começam a pedalar. Até o momento que você vai para o lado da bicicleta, não segura mais,
Mas só que ela tá conseguindo porque acredita que você tá segurando. Você tá mostrando tá para ela que ela pode fazer. Então é o pai que tá na parte de baixo do escorregador, fala, filha, pode descer que eu vou te segurar aqui. Então todos esses sentimentos que envolvem a questão da paternidade, da maternidade, né, também, isso é algo extraordinário. Eu acho que é o sentimento mais próximo ali do amor de Deus para com a humanidade, tá dentro Sim. desse estado. 3 homens de Deus aqui falando sobre paternidade, a gente fica até emocionado, assim. É sério, eu tô só olhando. Tá mais filho, né, filho? Não, né? Porque eu já tive. São 2 meninas lá em casa. Vamos com calma. Não, mas até é interessante isso. Vou aproveitar que o meu esposo tá aqui. O Ítalo recentemente tinha sido separado, graças a Deus, aí agora é presbítero aí na casa do Senhor. E ele falou assim: não, a primeira bênção apostólica eu vou dar aqui no nosso culto, dentro da nossa casa. Porque essa é a minha família, essa é a base. E aí, Manuela, Melissa e eu, assim, nós tínhamos feito aquele culto, né? Que a criança levanta, senta, mas é culto, mas ali, né? Culto doméstico. Culto doméstico, deu a gente. oportunidade ali para ela, do jeito delas, elas falam do Senhor, e ele nos abençoou. E foi a primeira, e nós choramos muito. Elas choraram, porque ali é a nossa casa, é a nossa família, viver aquilo dentro da nossa casa. Aí a gente vai conseguir, de repente, levar algo para alguém. Mas primeiro em nós, mas esse ano é através de nós. Lindo isso, né? E aí tudo começa lá no lar, né? Tudo começa. Agora, é claro que na trajetória, né? Como o Ítalo citou aqui, a questão do filho dentro do texto, né? Que toma uma decisão. E haverá, e claro, para quem nos assiste aqui, alguns momentos de decisão, como o do filho pródigo. Ele tomou uma decisão, o texto diz que ele era moço quando ele toma a decisão. Me dá tudo, eu vou sair. Então, quando é moço, é jovem, às vezes a gente toma algumas decisões de forma imatura, né? Então, ele pediu tudo, saiu. Mas haverá um momento de reflexão, né? Que quando ele sai, a decisão que ele tomou para sair, ele teve que tomar uma decisão para voltar. Então, tem hora que a gente erra e, como eu disse, decisões são reversíveis ou irreversíveis. Neste caso, ele pede tudo que não cabia para ele naquele momento, mas o pai, que é pai, ele fala assim, olha, toma, vai, né? Entregue, ele sai. De forma imatura, ele toma aquela decisão. Mas quando ele está distante da casa, naquela situação tão ruim, né? Desejando comer bolota de porco, etc. Tal, ele toma a decisão, ele cai em si, ele toma outra decisão. Agora tem uma decisão mais matura ali, né? Deixa eu refletir aqui. Quantos, né? Olha a comparação. Tenho ou não tenho? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, o pensamento veio, mas esse pensamento ele tem que ser já carregado com uma ação na sequência. Eu posso dizer levantar-me-ei e não me levanto no dia seguinte. Então, para o jovem que nos assiste, fala assim, não, eu vou mudar, e não muda, eu vou mudar. Olha o filho pródigo, eu vou me levantar. No dia seguinte, ação. Não foi pensamento. Então, às vezes, o que cabe, o que precisa ser feito, não é só pensar, não é só trazer de forma teórica através de palavras, mas é tomar uma posição. Eu preciso tomar uma posição dentro de um relacionamento, eu preciso tomar uma posição dentro de uma área profissional, em várias áreas da sua vida. Então, não fique só na palavra, né? Ore ao Senhor e fala assim, eu preciso tomar essa decisão. Decidi sair e vir para cá. Deu errado. Aqui eu sei que não é o caminho, não é a vontade de Deus. Eu estou igual aquele eu estou no lugar errado. Eu preciso de socorro, eu vou me levantar. Ele diz que vai se levantar e ele não só diz como ele se levanta. Ele não só se levanta como ele caminha. E ele retorna para a casa do pai. E aí o pai está lá de braços abertos. Interessante. O Ítalo citou aqui, tem veste, tem anel e tem sandália. Estava tudo guardado. O anel coube no dedo, a roupa estava pronta para ele e a sandália também. O que nos leva a pensar e trazer aqui um pensamento que ninguém cresce distante da casa do pai. Quando ele voltou, estava tudo lá. Veste. E tem festa. Mas ele teve que tomar a decisão. Cair em si e tomar a decisão. Então tem decisões que a gente precisa, não só no princípio aqui de ser teórico, né? Mas ir para ação de fato. E quando você dá o primeiro passo, o pastor Severino Pedro, que já dorme no Senhor, eu tive o privilégio de trabalhar com ele quando eu era coordenador do CREI. Ele dizia assim para mim, ei, tem situação que a gente precisa dar o primeiro passo. Deus vai dar junto com você. Então, você está convicto disso aqui? Deus falou com você? Caminha. Mas eu não estou vendo nada. Caminha, rapaz. Faz igual Abraão. Sai. Entendeu? Quando Deus fala para Abraão, e aí? Sai da tua terra.
não tô vendo, a terra tá pronta, tá tudo pronto, é só você sair. Você precisa entender e ter visão de Deus na sua vida, de que tá tudo pronto. Então, Abraão sai, caminha, como a gente citou aqui, Ló, olha para um lado que é bom naquilo que é temporal, e fala, eu vou por aqui. Abraão, não, eu tenho convicção, eu vou com base na palavra. Se for para lá, para esse lado, embora eu não estou vendo nada assim de estrutura física, beleza, bonito, mas eu estou debaixo de uma palavra. E com base na palavra Deus vai trabalhando a vida dele. É interessante, pastor, o senhor falando de decisões, essas questões. Eu também nasci num berço evangélico, desde que eu me conheço por gente, meu pai pastor, né? Então, estava até comentando com o Ítalo, com a Bianca, criança, até na minha adolescência, né? Aquela fase da adolescência que você acha que você é dono de si, né? Então, meu pai sempre colocava a gente dentro do carro e a gente ia pra igreja. Às vezes eu tava jogando bola na rua lá, quando eu via meu pai de longe, eu deixava o time com um a menos e corria pra ir tomar banho. Por isso, o menino ficava bravo lá. Mas chegou um certo momento da minha vida que meu pai deixou de estar ali em cima. Tem culto, você sabe da sua responsabilidade, e não me dava bronca, e eu falava, mas meu pai tá mudando, né? O que tá acontecendo? Então ali eu percebi que a decisão tinha que ser minha. Já não era meu pai que me forçava a ir pra igreja, que eu tinha que ir, eu era obrigado a ir pra igreja, porque até certa idade a gente tem que, né? Porque os filhos não sabem ainda o que é bom pra eles, o que é certo, o que é. Então a gente tem que. Mas chegou num certo momento que ele falou, agora eu não vou mais. E aí eu tive que tomar minha decisão. Falei, tá estranho, né? Porque meu pai não tá mais obrigando eu a ir pra igreja. Só que aí eu vi que eu tinha que tomar essa decisão. E aí era diferente. De querer servir. Aí eu vi que eu tinha que realmente seguir o caminho. Deixava de ser uma coisa por conta dos meus pais e era eu. Então assim, chega o certo momento que a gente tem que tomar essa decisão, né? Não foi igual, não me distanciei da casa do pai, nada disso, mas é aquele momento da adolescência que você acha que não precisa, que você sabe de tudo, mas aí quando eu vi que realmente meu pai estava deixando meio de lado sobre a minha responsabilidade, isso eu entendi, que era o momento meu, de eu tomar as minhas decisões. E Deus, ele é tão misericordioso, e a gente tem que contar com a misericórdia de Deus, porque nem sempre vamos acertar nas nossas decisões, né, pastor? E quando esse filho pródigo, inclusive da parábola, ele retorna, não tem vaga para jornaleiro. Só tem vaga para filho. E o pai o recebe de braços abertos. Então, é interessante perceber, gestor em atividade, mais de 40 pessoas sobre a sua gestão, casado, pai de 3 filhos. E como você concilia tudo isso com a sua vida eclesiástica, com o seu chamado em Deus, para servir a igreja em amor? Não é simples, né? Não é fácil. Mas a gente precisa trabalhar. Eu sempre trabalho a questão daquilo que é necessário ser feito, né? Então a gente precisa organizar a gente e administrar tempo de uma forma muito boa, né? Claro que priorizar a vontade de Deus, aquilo que Ele chamou para eu fazer, precisa, de certa forma, ser feito com perfeição. Então, a priori, tudo aquilo que vier à mão para fazer, faz conforme as suas forças. E a pergunta é, até onde vai minhas forças? Então, eu rodo basicamente 40, 80 km por dia, indo para o trabalho e retornando. Então, conciliar um trabalho de um culto numa quarta-feira, numa sexta-feira, ministrar às vezes, quando o pastor pede, no culto de ensino, no culto de domingo, cuidar da família, tudo isso é feito com base nas decisões que foram comentadas aqui. Quando você estabelece um casamento, onde uma esposa te entende, compreende, que fala assim, vai, tô com você. Então, tudo isso é fácil. Importante esse apoio. Esse apoio da esposa que está lado a lado, que entende o seu chamado, né? Então, é muito mais ela, inclusive, nesse sentido. Porque eu estou trabalhando, eu saio e eu digo assim, olha, hoje nós temos culto, ela pode ir que eu te encontro lá. Então, a gente se encontra já no culto e não tem dificuldade. Ela cuida das crianças, leva as crianças, a gente se encontra e os 5 no culto. Participamos do culto e é uma benção, né? Então, na sexta-feira a mesma coisa, quando ela tem ensaio, eu passo, pego. Então, é administrar. É claro que às vezes tem algumas reuniões mais complexas que demoram um pouco mais, mas eu falei assim, eu não me deixo abrir mão, por mais que eu tenha uma vida secular aqui fora, eu tenho uma flexibilidade talvez um pouco mais na questão do horário, mas não me deixo abrir mão de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer.
Então, eu preciso. Por mais que você possa crescer aqui, você não pode abrir mão disso. Porque isso aqui foi Deus que me deu. E foi quando eu não tinha nada, no centro da vontade de Deus, que Ele me chamou para fazer, e falou assim, eu vou te colocar. E tem gente que aquele negócio, não deixa o seu eixo, que eu suba, me distraia e caia. Porque subir, você tem que lembrar, degrau por degrau, Deus vai te dando, vai te dando, vai te dando, daqui a pouco você se distrai com as belezas do mundo, com uma questão de, nossa, que legal, carreira, etc. E daqui a pouco você começa a sumir e não está mais na igreja. Eu falei, não quero isso. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E é isso, você tem que ter o equilíbrio das coisas, né? E esse equilíbrio é possível, porque eu tenho uma esposa que me ajuda, que me compreende, que entende o chamado. E ela está junto. Então não tenho muita dificuldade com isso. Claro que existe, às vezes, ali cansaço de enfrentar uma marginal, vir para cá, mas para mim é prazeroso estar na igreja, né? Então, as decisões anteriores a essa facilitaram demais hoje. Eu estou na igreja 3 vezes na semana, estar na escola dominical com os meus filhos, para mim, sem muita dificuldade. Estar lá, participar, coordenar, participar de reuniões, estar em reuniões com os pastores. O pastor, às vezes, precisa fazer troca de dirigente, ele me chama, vai lá e troca um dirigente, ministra, tranquilo. Porque eu tenho uma base em casa que me apoia. Eu tenho uma pessoa que tem a mesma visão. Decisão, né, pastor? Porque então, assim... isso é importante. De repente, se fosse uma esposa que não compreendesse o ministério, né, talvez teria dificuldade. Então, o poder da decisão lá atrás, né, que o senhor tomou, e a esposa é parte, né, a família é parte do ministério. Então, eles entenderam, né, esse ministério, e com isso o senhor consegue conciliar, né, essa questão da vida secular, profissional, com a vida ministerial. E assim, tem uma questão do deslumbre, né? Você vai conquistando e o mundo, ele proporciona prazer. Sim. Certo? Então tem a questão do deslumbre. Você vai se deslumbrando com as coisas, com o carro que a gente está dirigindo, com a casa que a gente está morando, com o conforto do sofá, as viagens. E isso pode servir até como uma distração para nos tirar do propósito de Deus. E muitos jovens, inclusive até casais, que entram dentro do matrimônio, já sabe o seu chamado em Deus, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão do chamado, sabe o seu chamado em Deus, mas devido ao deslumbre, não consegue conciliar o trabalho na casa do Senhor. E importante o que você está dizendo, Rico. Por que isso? A gente iniciou dizendo das distrações, de tudo que a mídia coloca hoje de forma imediata que eu preciso ter. Vamos falar sobre 2 coisas importantes aqui, sobre ter e ser. Então, hoje o que eu tenho, basicamente, me ajuda, entre aspas, pelo menos na ótica das pessoas que olham, e me vende, e me coloca, o ter hoje, ter uma boa profissão, ter um bom carro, ter uma boa casa, as pessoas olham e abrem porta, às vezes, para você com base naquilo que você tem. Só que essa não é a essência, Júnior, Ítalo, Bianca, não é. Então, o que é rico aqui pra gente, e pro jovem que nos assiste, você precisa trabalhar muito a questão do ser. A Bíblia chama para ser sal, para ser luz. Então, entre ter e ser, que o Ítalo citou aqui, o ser é muito mais rico do que o ter. Um é relativo, o outro é absoluto. Ser é absoluto. Então, não importa o que eu tenho, eu preciso ser. Não importa o quão grande eu posso, qual degrau eu posso alcançar. A essência do ser, que era lá atrás, quando Deus me chamou, para hoje tem que ser a mesma. Eu não estou fazendo uma apologia aqui, dizer que você não pode ter nada, dizer que você não tem que ser rico. Porque Jó, ele era e tinha. Jó, ele era rico, o mais rico do Oriente, mas ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus amigos. Ele faz Bilbao de Zofar, falaram para ele, diz, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Na verdade, abandonaram ele, né? Chegaram, ficaram 7 dias olhando para ele naquela situação, sem dizer uma palavra, que amigo, né? Ficou olhando a situação bem difícil. A mulher diz, amaldiçoa o seu Deus e morre, mas ele para e fala assim, não. Confessa o teu pecado, Jó, confessa o teu pecado. Não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A essência do ser estava nele. Eu perdi tudo que eu tinha, olha o ter. Mas o que Deus me chamou para fazer, eu estou aqui. É o ser. Glória e aí, com base nisso, capítulo 42, verso 2, diz assim, olha, mudou o Senhor tudo na vida dele. Deu tudo em dobro que ele tinha. E no último versículo, no penúltimo versículo lá, você vai observar um texto interessante. Bem no finalzinho do livro de Jó. Diz assim, depois disso, vírgula, viveu Jó. Olha a expressão. Deus tem vida. Haverá sempre um depois. E segundo, ele não morreu, ele viveu. Ele viveu e o texto diz assim, e viu. Olha, depois disso, olha a situação que ele passou.
pelo fato de ele ter a essência do ser dentro dele, não a base no ter, né, nas riquezas, naquilo que o mundo oferece, e ter, de fato, vivido com a essência, ele perdeu tudo, Deus abençoou depois a vida dele, e aí depois disso, vírgula, ele viveu. Ele não só viveu, mas como ele viu. E o texto o que ele viu? Ele viu seus filhos até a 4ª geração. E aí o texto encerra assim, e morreu Jó, velho e farto de dias. Eu costumo dizer que ele morreu de tanto viver. Né? Então, olha a questão. Então, Jó era e tinha, Abraão era e tinha, Eliseu nunca teve, sempre foi. Então a questão não está no que eu tenho, a questão está no que eu sou, naquilo que Deus me chamou. Então, para as decisões, eu me dirijo aqui a uma Deb, à juventude, não toma decisão com base em vista. Naquilo que eu tenho, Campina, bonito, lugar legal, Ló foi para lá. Agora, olha o final da história de Jó. Olha o que ele deixou para a geração dele, as filhas que tiveram relação com o pai, etc. Tal. Dali saiu os moabitas, os amonitas, toda aquela povo inimigo de Deus, com base em vista. Tá? Então, jamais decida assim. Importante você ter, sim, Deus vai te abençoar. Ele pode te fazer próspero, mas não é tudo isso. A essência, o absoluto está no ser e o relativo está no ter. Então, viva sempre como ser sal, como ser luz, como ser referência. Toma suas decisões baseadas nisso, porque Deus vai fazer você prosperar. Amém. Glória a Deus por isso. E sobre o chamado, inclusive, e aqui já para o último tópico, né? Que o tempo voa, né? Nossa, Parece passou rápido. Passou muito rápido hoje. O tempo voa. Na questão do chamado, existem muitas dúvidas para o jovem. Como eu vou encontrar o meu chamado? Inclusive, pode ser tema para um próximo episódio do MaCast. Como eu descubro o meu chamado em Deus? Como eu decido? Como eu escolho isso aí? Teve alguma intervenção, no caso de Deus, para ele te fazer entender que ele queria te levantar nessa área do ministério? E como se deu todo esse processo? A partir de que momento, né? Entender qual foi a chave que virou na minha cabeça, que eu entendi que Deus me queria nesse lugar que eu tô hoje? Boa pergunta. Interessante. Eu vou trazer mais uma experiência aqui. Depois daquele momento que eu busquei ao Senhor e foi com um trabalho de adolescente, e Deus falou comigo e falou assim, tem um propósito aí, eu entendi ali o chamado de Deus. Passou-se um tempo, eu estava num trabalho de oração. Não era creio na época, né? Creio vem depois. O nome específico lá do setor lá, né? E aí cada grupo tinha um nome ali e tal, Rosas de Saron, Jadé, tinha tudo isso. Nação eleita. E aí eu me recordo que na época o Sérgio, o Theo, era coordenador do grupo. E o pastor Zezinho, José de Souza e Silva, já dorme no Senhor, um grande pastor, né? Num dia eu cheguei na igreja, ele me chamou. E aí ele me chamou e pegou na minha mão assim, Júnior, aqui a sua mão assim, e falou assim, Deus está te chamando hoje. Tá vendo esses adolescentes? Tinha 300 adolescentes, tá? 290, 300 adolescentes. Você vai ser o coordenador, porque eu orei na laje e Deus mostrou você. Ele fez isso para mim. Pastor, ele já de idade, cabelo branco, né, com experiência, Deus me mostrou você. Aí eu volto assim, Júnior, falo assim, eu era solteiro. Eu tinha acho que 17 para 18 anos. Para ser coordenador regional. Eu estava desempregado. Eu não tinha nada. Eu falei, como que eu vou assumir um grupo com essa idade e ainda naquela fase de... Sou muito novo para isso. E o pastor falou assim, de mim mesmo. Se fosse por mim mesmo, não era você. Mas Deus mostrou nitidamente você. E eu estou fazendo aqui a vontade de Deus. Aí eu parei naquilo e falei, pastor, não vou. A minha resposta ali foi, naquele primeiro momento, eu falei, não. Ele falou, por quê? Porque, eu não sei se foi Deus que deu aquela estratégia na hora, mas eu falei, Deus falou com o senhor, mas não falou comigo. Ele, é mesmo, meu filho. Ele voltou. E bateu nas minhas costas, Deus vai falar com você. Me dá uma semana. Ele falou assim para mim, volta no domingo. Isso era no domingo de manhã. Ele volta no domingo aqui. Domingo Deus vai falar com você. Aí eu falei, tá bom, estamos combinados? Eu falei, estamos. E ele saiu tranquilo. E eu saí com aquilo no coração, na mente, assim, falei, bom, passou de sexta a domingo, Deus não falou nada, Juninho. E aí no meu coração, no meu pensamento, eu falei, pastor, errou. Errou, não sou eu, tal. Tá bem que eu falei aquilo, tal. Num domingo o culto começava às 19 horas, não era às 18 como hoje. Então.
E eu me recordo que eu estava subindo para ir para casa, o Sérgio estava descendo, que era o Theo, ele tinha um Voyage, acho que verde, não me falha a memória. E ele me encontrou e falou: entra aí no carro, eu vou levar uma cesta básica na casa da irmã Judite. A irmã Judite tinha 95 anos, bem idosa. E ele falou: eu falei, não, eu vou pro culto e tal, tô me subindo para trocar. Não, é rapidinho, eu só passo lá, eu vou manobrar o carro, você deixa a cesta, você já entra e a gente já volta, eu não vou nem descer. Ele falou: entra, insistiu, eu falei: tá bom, entrei. Entrei no carro. Quando eu entro no carro, ele falou: a cesta tá no porta-malas. Chegamos na casa da irmã Judite e falou: desce, coloca do lado da geladeira. Deixa lá. E aí eu já vou manobrar o carro, você já coloca e já volta, a gente já sobe pra não perder tempo pra ir pro culto. Eu falei: tudo bem. Peguei a cesta, abri o portão, abri a porta. Falei: irmã Judite, pode entrar, meu filho. Aí ela sentada no sofá, assim. Ela tava aqui, tinha uma bengala na mão dela. E aí eu passei e falei: o Sérgio pediu pra deixar a cesta básica, a senhora tá bem? Tá, tal. Entra. Entrei e coloquei a cesta do lado da geladeira. Tô saindo, Ítalo. Quando eu tô saindo, me despedi dela, tô indo. Quando eu ia passar, ela pegou a bengala, travou minha perna. Quando ela travou minha perna, ela foi subindo com a bengala bem assim, ó, tremendo, na ponta do meu nariz. Isso era 6 e alguma coisa. Ela disse assim: assim diz o Senhor. E ela falou as mesmas palavras que o pastor Zezinho tinha falado. Um domingo, quase para começar o culto. Que tremendo. Tô te chamando Tremendo. agora. E ela foi entregando a profecia. Você pensou que eu não ia falar contigo? Dali eu entendi. Voltei para a igreja, me troquei, fui pro culto. Quando eu entro da sede, o pastor Zezinho se levanta no púlpito, de longe. Ele me viu entrando. Eu tava lá na porta. Sabe quando você entrar na sede, você tá lá na porta. O pastor levantou do púlpito, pega o microfone e fala assim: Ney, Deus falou ou não falou? Eita glória. Eu falei: não, isso é impressionante. Ele falou: pode vir. A partir de hoje, moço, tá aqui o coordenador. Deus tem muito mais para sua vida. Esse é o início do seu chamado. Foi isso, Vitor. Então, dali eu tomei a decisão. Falei: Senhor, eu tô aqui para te servir. Não tinha nada. E Deus foi prosperando o trabalho. Fiquei 4 anos e 8 meses, basicamente, à frente dos adolescentes. E Deus nos abençoou. Deus foi trabalhando, e daí veio o chamado ministerial, mas começou nesse sentido, de Deus falar para mim de uma forma muito clara do chamado que ele tinha na minha vida. E ontem eu estava comentando com o Júnior a respeito disso. Inclusive, dentro do estudo que nós estávamos fazendo, a gente fica imaginando que o chamado de Deus para cada um de nós, a gente já pensa no operacional. Onde Deus vai me chamar para operar. Na palavra, louvor, missões, enfim, onde Deus vai me chamar para operar. E um pastor, inclusive, ele citou um texto de Marcos 3,13, que ele fala que Jesus ele está chamando os 12. E ele chama os 12 para perto de si. Jesus chama para si mesmo. Então Jesus, o primeiro chamado, inclusive para todos aqui, Jesus ele nos chama para si, para que nós possamos conhecer o coração dele, saber o que passa no coração de Jesus. E somente depois Jesus vai apresentar o operacional. Agora vai e prega a palavra. Exato. Mas antes ele faz, ele quer que nós saibamos qual que é a intenção do coração dele, qual que é o propósito de Deus e como eu, Ítalo, eu vou cooperar para que o propósito que é de Deus seja realizado na terra. Então é algo que mexe muito comigo quando fala referente a chamado. Vocês sabem, inclusive eu tenho um testemunho a respeito disso, onde ao ouvir a voz de Deus mesmo, e é legal que Deus está sempre em tudo, todas as esferas da nossa vida Deus está lá. Ao ouvir a voz de Deus, a gente acaba mudando rotas, né, e interferindo nos nossos destinos também. Então, a partir de algumas decisões para entender o seu chamado, que Deus, ele de fato, ele quer com você, foi conhecer a minha esposa, que daqui que me deu filhas, e nós estamos aqui cumprindo esse chamado, propagando o reino de Deus e sendo esse canal de bênção para toda a Almadeb Ferraz. É interessante que... Não, pode falar. Que em todo momento o senhor esteve à disposição, né? Estava com o coração aberto, porque tem muito disso também, né? A gente tem que estar sensível à voz de Deus para o chamado, né? Eu também tenho um testemunho
para um outro momento, mas é coisa linda, assim, o senhor vai falando e a gente vai lembrando, né, de que Deus tem feito na nossa vida também, e a gente passa a entender. Certa vez eu estava lá em Fortaleza com a minha esposa e a gente estava lá, passou uma pessoa que não sabia que nós éramos da igreja e tal, ele veio para tirar uma foto nossa e ele começou a falar ali conosco. Deus usou ele para falar conosco justamente aquilo que já tinha falado conosco, o pastor e tal, e veio só para confirmar. Então, assim, a gente tem que estar sensível à voz do Senhor também, né? Eu ia falar que um dos nossos jovens tinham postado nas redes sociais uma foto nossa e colocou aulão de hoje. Então, gente, hoje foi aulão. Eu tô aqui só... O intensivão. Hoje foi intensivão. Eu tô só absorvendo, porque a gente também aprende. E essa conversa aqui, eu, pelo menos, tô saindo daqui aprendendo muitas coisas. E eu queria, a gente tá indo já para finalizar, mas que você, Pastor Ney, desse um conselho para nossa juventude, tivesse uma palavra para os nossos jovens da Almadeb, uma consideração final aí para os nossos jovens da Almadeb Ferraz. Antes do senhor fazer a consideração, a gente falou sobre o casamento. A pergunta que não quer calar: os jovens do 15 estão casando mais do que os jovens de Ferraz? Porque aqui em Ferraz tá casando bastante jovens, né, Júnior? É verdade. Bastante jovens. Como é que tá lá? Os jovens estão casando bastante? Vamos promover aí um evento? Eu diria que nem tanto, viu? Então dá para promover um evento. Vamos lá, eu queria convidar uma Débora de Ferraz para visitar uma Débora do 15. Inclusive, no domingo passado teve um casamento, né? O Raquel Ismael, um abração para vocês. E o pastor Aparecido ali na cerimônia perguntou, né? Quem tinha sido o cupido ali. E eles foram bem claros, foi a Almadeb. A Almadeb que foi o cupido. Foi promovido o encontro ali. Vamos organizar isso. Vamos organizar esse encontro dos jovens do 15 de novembro com os jovens da Almadeb Ferraz. E vai dar aliança, vai dar aliança. Vai congregar aqui, tá? No final no final a decisão é de congregar aqui. Então, Pastor Ney, pode dar um conselho aí para nossa juventude. Primeiro eu quero já agradecer vocês, assim, um privilégio, muito rico essa mesa. Eu acho que mesa é um lugar muito bom, né? Lugar de decisões. Eu diria até que quando a gente está em casa, né? Tem um lugar que às vezes é tão deixado de lado. Então, o primeiro conselho que eu vejo aqui no sentido de direcionar para os nossos jovens, que a sua vida amanhã será o resultado das escolhas que você faz hoje, né? E as nossas escolhas aqui, elas determinam o nosso futuro. Então, como eu disse no início, acho que a gente está numa viagem aqui com a passagem de ida. Deus está no controle de tudo, mas a gente precisa tomar as nossas decisões. Então, nessa viagem, meu conselho para você é cuidado com o que você coloca na mala nessa trajetória. Então, aprenda a decidir. A sua decisão sempre tem que estar pautada com base na palavra de Deus, sempre ouvindo conselhos, buscando orientação de Deus. E se você fazer assim, Deus nunca vai deixar você pelo caminho. Quer entender qual que é o caminho? Procura ele, porque a expressão que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você quiser encontrar a vida, encontrar a verdade e não entrar num caminho sem saída, procura Cristo. Então, nas suas decisões, coloca sempre Cristo em primeiro lugar. Tá? Esse é o conselho que eu dou para a juventude. E fazendo assim, Deus vai abençoar a sua trajetória, seja profissional, seja num relacionamento, seja para casamento, seja ministério, seja tudo. Coloque aquilo que está no seu coração na mão do Senhor e Ele vai direcionar a sua vida. Esse é o conselho que eu deixo para a Almadeb. Amém. Meu Deus, que aulão hoje. Hoje foi aulão. Eu quero agradecer e vou ter que falar de novo. Deixe seu like, comenta. A gente tá lendo todos os comentários, vamos responder. Se alguém tiver algum pedido de oração, quiser colocar algum pedido de oração, nós estaremos orando. E lemos todos os comentários que está lá. Comenta, curte. Ah, tá. Esse foi um dos livros que foi citado na semana passada. Quer falar dele, Ítalo? O livro do John Maxwell, As 15 Leis do Crescimento. Nós citamos aqui na aula passada, inclusive, o nosso pastor Ney, se tiver uma sugestão de leitura, quiser nos indicar, te deixa na descrição do vídeo. Na descrição vai ter umas indicações. Escolha estar aos pés do Senhor Jesus, né? Maria escolheu estar aos pés do Senhor Jesus.
Essa é a principal escolha. Eu acho que é a melhor escolha. Porque lá vem... Lá é de onde vai surgir, o Senhor vai falar. É o ambiente profético, é um ambiente onde a palavra do Senhor está sendo ministrada. Então, escolha estar aos pés do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos e obrigado. Obrigado, Ney, por Eu que ter agradeço. vindo. Abraço a todos da UMADEB. UMADEB 15 de novembro também. A meu pastor Natanael, a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito rico. Um beijo para minha família, minha esposa. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Então, amém. Deus abençoe você.